Hoje é o Kim 118, Espelho Magnético. Nós estamos entrando em uma nova onda encantada, em um novo ciclo de 13 dias que trabalha a frequência do selo do espelho. E as palavras-chave desse selo são reflexo, ordem e infinito. Então isso é o que a gente vai estar trabalhando nos próximos 13 dias. Isso não significa que você tenha que mudar coisas para trabalhar isso. Você pode sim escolher trazer práticas novas para sua vida, para trabalhar essa frequência, mas mais que nada é se colocar de observador dos seus processos pessoais e compreender como as frequências estão trabalhando nos seus processos, porque quando a gente faz esse link, a gente compreende melhor os códigos e entende como essa informação atua na nossa vida. E quando a gente fala de reflexo, ordem e infinito, isso está muito ligado com a perfeição divina, com a ordem do universo, o infinito do universo. E para a gente chegar a ser uma manifestação dessa perfeição divina, a gente precisa trabalhar o nosso ego, os nossos pensamentos. E é por isso também que o selo do espelho, ele está muito conectado com a meditação. Porque para a gente poder trabalhar os nossos pensamentos, a gente precisa trazer a prática da meditação para a nossa vida. E a prática da meditação, ela pode ser em pequenas ações que a gente toma no nosso dia a dia, como colocar a atenção na respiração, no coração, fazer esse esforço para estar presente no aqui e agora, trazer total a sua presença para todos os momentos e tudo aquilo que você vai fazer. Isso por si só é uma prática meditativa. Mas quando a gente se coloca na postura do meditador e de fato faz uma prática com a intenção de esvaziar os pensamentos, isso tem um poder enorme, porque também um pouco é o esforço que a gente está fazendo para transformar algo. E também porque isso, trabalhar os pensamentos faz com que a gente dissolva os nossos padrões e também faz com que a gente se conecte com essa consciência superior. E também é importante você entender assim que nós estamos transformando vários aspectos internos e também como captando os nossos fragmentos para que a gente possa ser um todo com a Terra. E nesse processo, várias coisas surgem, porque a gente também está fazendo uma limpeza emocional, uma limpeza mental. Então, seja qual for a situação que está acontecendo na sua vida hoje, te convido a refletir sobre sermos espelhos uns dos outros, e é preciso ter discernimento nisso, porque muitas vezes a gente está espelhando, ou seja, a gente está vendo algo em alguém que está dentro de nós. Outras vezes isso é um processo da pessoa e é preciso ter esse discernimento para que a gente não se funda nesse processo. E também sobre essa questão do que a gente está refletindo, porque o que a gente reflete para fora é exatamente aquilo que está no nosso coração. O nosso chakra cardíaco, ele funciona como um espelho que reflete para fora aquilo que está dentro. Então, aquilo que eu sinto muitas vezes vem dos meus pensamentos. E é importante a gente fazer esse trabalho nos nossos pensamentos para que a gente possa mudar aquilo que a gente está refletindo para fora. E para fazer essa mudança nos pensamentos, é super importante se colocar como observador da mente, entender os caminhos que a mente está fazendo, mas também é importante não se deixar levar pelo drama da mente, porque muitas vezes a mente começa a desenrolar um monte de rolo em cima daquilo que está sentindo ou que, enfim, está pensando. E a gente entra nesse rolo e acaba se emaranhando em energias que não são necessárias. Por isso é muito importante a prática da meditação, porque muitas vezes a nossa mente ela tá cheia de pensamentos, falando muitas coisas e a gente não precisa de tudo isso. Então, para a gente poder abrir espaço entre os nossos pensamentos e ancorar cada vez mais a nossa presença no agora, eu te convido a se colocar na postura do meditador, que se você vai fazer uma prática, você senta com a coluna ereta. É importante ter a coluna ereta porque é como flui a energia dos nossos 7 chakras, e passa a observar aquilo que a sua mente está trazendo, observar sem se identificar. Ou seja, é como se você se colocasse de fora
da sua própria mente, você vai observar aquilo que está passando ali, você vai deixar ir até que isso vai se dissolvendo cada vez mais, assim você consegue fazer uma limpeza, e isso traz outra qualidade para o seu dia, porque você não começa o seu dia assim, como com um monte de coisa, pensamento, você vai silenciar, você vai limpar esse canal, e a partir disso surgem coisas novas, a partir disso a gente abre também essa comunicação que vem do alto, para que a gente consiga captar as informações que a gente necessita para poder guiar a nossa vida a partir disso. E quem acompanha os vídeos da Rota sabe que eu sempre inicio, apesar de que já faz um tempo que eu tô falando aqui, mas eu gosto de fazer uma introdução no Tzolk'in, porque eu entendo que sempre tem alguém que não entende muito bem como funciona. Então o Tzolk'in, ele é uma matriz que codifica frequências de luz e som, que são frequências que vêm desde o centro da nossa galáxia, sendo as frequências de luz os 20 selos, e as frequências de som são os 13 tons, que é quando você vê uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, uma barra. Essas são as frequências de som. E a gente tem 13 frequências. Se você observar aqui do 1 ao 13, você vai ver que são 13 frequências de som, 13 tons, e depois a gente inicia mais um conjunto de 13. Assim é como os maias contavam os números, sendo uma bolinha número 1, 2 bolinhas número 2, chega no 5... é uma barra, depois o 6, uma barra e uma bolinha, e assim por diante. Então, é importante você entender que a gente tem 260 unidades, que é uma combinação das 20 frequências de luz, que são os 20 selos, que também simbolizam as 20 personalidades solares, e as 13 frequências de som, que são os 13 tons, que também estão associados com o movimento da Lua, com as frequências da Lua. E 260 é a combinação, 20 vezes 13. Mas dentro desse ciclo de 260, a gente tem 20 ciclos de 13. Ou seja, 20 ondas encantadas. Uma onda encantada para cada selo. E hoje é o Kin 118. Então a gente sempre conta o Tzolk'in 1, 2, 3 na linha vertical. E vai indo e tal, então a gente chegou agora no Kin 118. E eu sei que é a onda encantada do espelho, porque sempre que tem uma bolinha, significa que a gente está iniciando um novo ciclo de 13. E na linha horizontal é onde está o selo do espelho. Por isso eu sei que é a onda encantada do espelho. É um espelho magnético. Justo o primeiro tom é o tom magnético, é o tom que atrai, que magnetiza. Por isso ele dá nome à onda encantada. E essa linha são todas as possibilidades de espelho, ou seja, é o espelho em todos os 13 tons. E hoje, então, é o Kin 118. E eu vou te mostrar aqui a onda encantada do espelho. É a mesma coisa que tá no Tzolk'in, porém é somente a onda encantada do espelho. Para você também visualizar melhor isso, essa estrutura da onda encantada, que são os 13 tons, ela sempre é a mesma estrutura. Ela nunca muda. O que muda é a informação que cai dentro dessa estrutura, que são os selos. Então, a onda encantada, a estrutura da onda, ela traz movimento. E os selos são a informação que cai dentro desse movimento. Então, é como que esse movimento ele toma como uma forma a partir dessa luz que cai dentro e dessa informação que está contida dentro dessa estrutura. Então, é importante você entender que um Kin, que é uma combinação de um selo mais um tom, ele realmente faz sentido quando visto dentro desse conjunto de 13, porque tudo isso é como... Eu, particularmente, visualizo como uma onda de informação que vai fluindo, então, porque ele tem como um papel aqui dentro, e tudo isso tá ligado de alguma forma. Então, por isso é importante a gente fazer a leitura da onda encantada, para compreender um Kin específico, ele realmente vai fazer sentido visto dentro da onda encantada. Então, eu vou fazer a leitura da onda encantada do espelho, então, que é a 10ª onda encantada, ou seja, desde que a gente iniciou o Tzolk'in, a gente entra hoje no 10º ciclo de 13 dias, então o propósito é o reflexo, a ordem e o infinito.
Então, o propósito é a gente magnetizar esse reflexo do infinito, a ordem das coisas, a partir dessa perfeição divina, a partir desse nosso trabalho interno para que a gente possa ser um reflexo da ordem divina. Tendo como desafio a transformação, que é a tormenta. O tom lunar, que é o tom do desafio, ele trabalha a estabilidade, é como a gente consegue estabilizar a energia. E a tormenta, que simboliza também a autogeração, a energia, a catalisação. Então, a gente tem o desafio como de estabilizar a nossa energia. Então, isso é como uma chave também de trabalho. O desafio é estabilizar a energia. Então, como eu vou trabalhar minha própria energia para que ela não esteja nem lá em cima, nem lá embaixo, para que ela esteja num nível legal, assim, para que eu consiga atingir o meu propósito. Depois vem o tom elétrico, que é o tom do serviço, e esse tom está no selo do Sol, e o Sol é a iluminação, o fogo universal, a vida. Então, o serviço dessa onda encantada é iluminar, é trazer vida. E também está um pouco ligado com o nosso fogo interno, com a nossa vontade de viver. Então, o nosso serviço está nessa vontade de viver, de iluminar. Depois vem o tom autoexistente, que é o tom da forma, e ele tá no dragão. Então, a gente dá forma ao nosso propósito a partir da nutrição do nosso ser e também a partir do nascimento de coisas novas. Então, nutrir o nosso próprio ser e nutrir em todos os níveis, né? Seja no nível da alimentação, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, tudo isso está nutrindo de alguma forma o nosso ser. Isso dá forma ao nosso propósito. Depois vem o tom harmônico, que é o tom da radiação, e radiação é como algo que expande desde um centro. Também é o tom que comanda o propósito, e ele tá no vento, e o vento é a comunicação, o alento, o espírito. Então, nós, como expandimos a nossa energia a partir da comunicação do nosso espírito. Depois vem o tom rítmico da igualdade, que é como a gente equilibra, como a gente organiza, é como a gente entra no ritmo da onda encantada também. E ele tá na noite, e a noite é o sonho, a intuição, a abundância. Então, a intuição é como entrar para dentro, olhar para a caverna do nosso coração. E isso faz com que a gente também conecte com esse sonho, com a abundância do universo. Então, a gente entra no ritmo através dessa conexão interna do nosso coração, da intuição, para poder conectar com esse sonho e também atingir o nosso propósito. Depois vem o tom ressonante, que é o tom da canalização. É como a gente canaliza, sintoniza, inspira. Ele é exatamente a metade da onda encantada. Então, é como ele canaliza a informação. E ele está na semente. A semente é o foco, o florescimento e a percepção. Então, a gente canaliza a informação através do nosso foco para poder florescer. E também para poder atingir o nosso propósito, que é o reflexo, a ordem e o infinito. Depois vem o tom galáctico da integridade, que é aonde está a integridade nessa onda encantada. E o tom galáctico está na serpente. A serpente é a força vital, o instinto, a sobrevivência, está muito ligada com o nosso corpo. Então, a integridade está em também sustentar essa força vital, a nossa força pessoal também está ligada com a nossa energia, essa energia vital para que a gente possa atingir o nosso propósito. Depois vem o tom solar da intenção, que é como eu intenciono, como eu pulso, como eu realizo para poder atingir o propósito. E o tom solar, ele tá no selo do enlaçador de mundos. Então, a intenção é poder deixar para trás aquilo que a gente não precisa mais, para poder fazer a ponte entre as coisas, a ponte entre os mundos, e também criar novas oportunidades, porque uma vez que a gente deixa algo, dissolve algo, quando a gente escolhe dissolver um padrão da nossa mente, a gente está deixando algo para trás. Isso cria novas oportunidades para a nossa vida. Depois vem o tom planetário da manifestação, é como a gente manifesta, e ele tá na mão, que é a cura, o conhecimento e a realização. Então, nós manifestamos através do conhecimento para poder curar e realizar. Então, uma vez que a gente conhece a nossa própria mente, a gente pode curar e realizar. E também para poder atingir o nosso propósito, que é refletir a ordem, é ser um reflexo do infinito.
Depois vem o tom espectral da liberação, é como a gente libera a energia, como a gente liberta, como a gente dissolve, e ele tá na estrela. A estrela simboliza a arte, a beleza e a elegância. Então, trabalhar com arte, desenhar, escrever, enfim, existem muitas formas de arte. Isso nos ajuda a dissolver também aquilo que a gente precisa dissolver para poder atingir o nosso propósito. Depois vem o tom cristal da cooperação, que é como a gente coopera com o todo. Quando a gente chega no tom cristal, é como que a gente já teve um aprendizado, e aqui a gente pode como cooperar uns com os outros a partir daquilo que a gente aprendeu dentro da onda encantada. E então o tom cristal, ele tá na lua. E a lua simboliza a purificação, o fluxo, a água universal, que também está ligada com as nossas emoções. Então a gente coopera através da purificação das nossas emoções para poder atingir o nosso propósito. E por último vem o tom cósmico da transcendência, que é como a gente transcende. E ele tá no cachorro. E o cachorro é o amor incondicional, a compaixão, a lealdade. Então a gente transcende através desse amor incondicional para poder atingir o nosso propósito, que é refletir a ordem das coisas. Transcender através do amor também é conseguir olhar para qualquer situação, e mesmo que seja uma situação que te incomode, conseguir transformar isso em amor, porque isso vai te ajudar a curar e a liberar essa situação. Então, essa é a onda encantada do espelho, e a gente, nessa onda encantada, no tom autoexistente, que é o dragão, porque então a gente iniciou aqui 1, 2, 3, 4, é quando a gente entra na coluna mística do Tzolk'in, que é exatamente o centro do Tzolk'in. A gente tem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 13 colunas no Tzolk'in. E a gente entra, a coluna mística é exatamente a metade, é a 7ª coluna. E é a única coluna que não tem nenhum portal de ativação galáctica. Então, ela também é uma coluna que nos conecta com o oculto, com um tubo que é para além dos portais. É como um oculto, assim, essa energia que não se espelha também, porque quando a gente fala de 13, é como que um tá espelhado com 260. Existe um espelho, né? Como desse lado para esse lado. E chega no 7, é como que é exatamente o centro disso. Então é onde a gente encontra bastante informação oculta. Então, também para você observar esse movimento das frequências no seu dia a dia. Então é isso, eu espero que isso tenha feito sentido para você, que isso esteja te ajudando a compreender também esse movimento das ondas encantadas, e também lembrando que cada Kim é uma frequência, e eu aqui falo a partir de uma frequência do meu Kim, e existem várias frequências. Cada frequência consegue fazer uma interpretação diferente. Eu consigo fazer essa interpretação a partir da minha frequência. Isso não significa que é uma verdade absoluta, significa que é a forma como eu consigo visualizar isso para poder passar essa informação para você. Então, eu desejo uma ótima onda encantada para nós, que a gente consiga dissolver mais e mais os nossos padrões mentais, para que a gente possa refletir a partir do nosso coração a perfeição divina. Gratidão. Em Lakesh.